Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que nós vamos ler e comentar hoje está em Números, no livro de Números, capítulo 31. Eu vou ler só 2 versículos. A princípio eu vou ler um, mas para o final leio um outro. O versículo 3 nos diz assim: Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Falou, pois Moisés ao povo. O Senhor tinha algo para falar com o povo e ele falava com o povo através de Moisés. E agora chegou o momento de uma guerra e o Senhor avisa através de Moisés, fala assim, ó, se armem, porque é momento de guerra. Então, a princípio, logo de cara, o que eu quero dizer para você? Não adianta nenhum cristão dizer que não quer entrar na guerra, que não quer sofrer retaliação. A partir do momento que nós fazemos parte do povo de Deus, nós já entramos numa guerra, porque Satanás é inimigo daqueles que se propõem, que aqueles que escolhem seguir ao Senhor. Então a ordem foi o seguinte, ó, pega 1.000 homens de cada tribo, eram 12 tribos, 12 mil homens. Mas presta atenção que o Senhor falou assim, armai-vos. O Senhor não falou assim, olha, pega os homens, chama e vão todo mundo para a guerra. Não, se armem e vão para a guerra. Então, todos os dias, se eu estou numa guerra e nós estamos, quanto cristãos, todos os dias nós temos que nos armar, nós temos que estar prontos. Não adianta a gente falar assim, não, vou baixar minha guarda, vou ficar aqui sossegado porque eu não aguento mais a guerra. Não, só se sai as guerras armados, porque ninguém é tolo de sair para uma guerra desarmado. E quais são essas armas? Eu sempre digo e vou repetir nas mesmas palavras bem simples, é o caminhar constante com Cristo. É a leitura da palavra, é a oração, é ainda o jejum, que não seja constante o jejum, mas volte e meia, faça lá um jejum, mas a leitura da palavra e a oração precisa ser constante. Precisamos estar todos os dias armados. Aí o que Finéias faz? Finéias era neto de Arão, ele agora é o sacerdote, aí a ordem era, Finéias, vá para a guerra com o sagrado, com os objetos, os utensílios sagrados e as trombetas, que é para dar o toque de rebate. Então, nessa guerra, cada um tinha o seu papel. Os guerreiros, né, os soldados, os 1.000 homens de cada tribo, o papel deles era pegar as armas e ir para a guerra. O papel do sacerdote era pegar o sagrado, pegar as trombetas para dar o toque de quando começar a guerra. Então, não precisa se preocupar. Você fala assim, mas eu nem entendo de guerra. Eu vou ficar parecendo um cego em tiroteio, guerra espiritual. A gente não vê nada, a gente não tem percepção de todas as coisas. Sim, mas o sumo sacerdote que é Cristo, não se preocupe. Ele vai também para a guerra junto com você. Ele leva o que é sagrado. Ele leva a trombeta na hora de tocar, ele vai falar para você, é assim que é para proceder, é assim que não é para proceder, é hora de recuar, é hora de atacar, é hora de ficar aqui escondido no refúgio, de ficar guardado para não ser visto pelos demônios. O sumo sacerdote, ele vai na frente, ele vai fazer o papel de Finéias, não se preocupe. Eles foram para a guerra, mataram 5 reis e Balaão, lembra do Balaão? Que tinha sido convidado para destruir Israel, para amaldiçoar Israel, e o Senhor não permitiu que ele abrisse a boca dele para amaldiçoar a Israel, mas ele deu instruções de como levar o povo a se perder, e o Senhor não esqueceu disso. Ah, o Senhor é vingativo? Não, o Senhor não é vingativo. Simplesmente o Senhor não esqueceu, porque aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. E Deus seria injusto se as pessoas plantassem
e não colhesse. E isso é para o bom, isso é para o ruim, mas as pessoas querem colher só aquilo que planta de bom. Mas toda plantação, ela dá fruto. E Deus, ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então, Balaão plantou, o que ele plantou, ele colheu. Ele plantou morte. Porque quando ele levou o povo, deu instrução para que o inimigo levasse o povo a pecar, ele plantou morte e ele colheu morte. E nessa guerra, ele foi morto também junto com os 5 reis. E todos os despojos foram levados, né? O que aguentava fogo foi passado pelo fogo. Estou resumindo bastante o capítulo 31. O que não aguentava fogo foi purificado pela água, mas tudo que foi pego como despojo não entrou para fazer parte do meio do povo sem antes ser purificado. Então, todas as guerras que nós vamos, irmãos, e quando a gente guerreia por vidas, porque essa tem sido a nossa guerra, a gente não está guerreando aqui por ouro, por prata, por petróleo, por coisas valiosas, não, mas nossa guerra espiritual constante é por vidas, pela nossa vida e por vida de outros que estão lá fora. E assim como nós, quando eles vierem fazer parte do povo de Deus, eles são purificados. Sabe aquele processo que você passou ou está passando de ser trabalhado, de ser ensinado, que causa dores, que às vezes a gente fica confuso, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado? Aí é onde que eu falo. Todos os dias tem que se armar. Ler palavra, orar, e o Senhor vai purificando. Santificação, ela é um processo. A gente recebe Jesus, somos salvos, mas precisamos passar pelo processo de santificação. É esse passar pelo fogo, é esse passar pela água da palavra, os desafios, quando o Espírito Santo nos afronta com os nossos erros, com os nossos pecados, para sermos santificados, para continuarmos morando, fazendo parte do corpo de Cristo. Eles trouxeram os despojos e quando eles apresentam para Moisés os despojos, Moisés fica furioso, porque eles levaram as mulheres cativas. O que eles estavam fazendo então? Eles estavam levando aquilo que foi objeto de maldição para eles, porque o povo se contaminou, porque, segundo as instruções de Balaão, eles se misturaram com as mulheres idólatras, então elas infiltraram ali, eles começaram a se prostituir, começaram a negar Deus, começaram a adorar os deuses daquelas mulheres. Então eram mulheres persuasivas. Eu, no meu linguajar, já falaria mais assim, mulheres endemoniadas, né? Mulheres que não eram libertas. E eles pegaram essas mulheres e guardou a vida delas. Matou os homens e guardou as mulheres. E isso enfureceu Moisés. Moisés falou, não vai profanar de novo. Quer dizer que a gente entrou numa guerra para rodar e cair na mesma cilada? Não. Mata as mulheres, mata os meninos, homens, e deixa só as meninas, as virgens, aquelas que não se contaminaram ainda, porque a gente traz ela para o meio do povo e agora nós vamos ensinar a nossa lei para elas, nós vamos reeducá-las, elas não vão mais aprender com aquilo, com as mães delas, com as mulheres com quem elas viveram até agora. E assim foi feito. Essa guerra foi para vingar, né? Foi para, não diria vingar, pode ser vingar, para extirpar essa contaminação. É por isso que talvez quando os capitães, os soldados, as tribos, os 12 mil homens saíram para a guerra, eles não entenderam exatamente para que era aquela guerra. Por isso eles levaram as mulheres também como despojo, porque era justamente para limpar daquela contaminação, daquela afronta. E muitas vezes nós entramos em guerras sem entender. Muitas vezes nós estamos servindo a Cristo todos os dias e não estamos entendendo a guerra que nós estamos lutando. E a gente precisa entender a guerra que nós estamos lutando. Porque tudo bem, o alto comando pode não dar o panorama todo, mas nós precisamos saber pelo que nós estamos lutando.
Você precisa entender que você está lutando diariamente pela sua salvação, pela sua santificação em primeiro lugar. Está lutando pela sua vida, está lutando pela sua casa, está lutando pela vida daqueles que estão lá fora. E só para encerrar, no versículo 49, versículo 49 diz assim: Eles disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra, que estiveram sobre as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Então, encerrado tudo, conferido os despojos e tudo certinho ali. Aí agora eles foram contar, que depois de uma guerra você faz a contagem, né? E olha que maravilha, olha a surpresa. Eles falaram: nem um se perdeu. 12.000 homens saíram para guerrear e 12.000 homens voltaram. E isso, por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque eu sempre falava, e agora eu vou parar de falar, que toda guerra tem baixa. Ah, guerra sem baixa não existe. E quando eu li isso, o Senhor falou para mim: existe guerra sem baixa. E agora eu não vou mais sair para a guerra com aquele espírito já de perda, de derrota. Não, eu vou, mas eu sei que alguém vai ficar por lá. Nem sempre acontece isso, como nesse caso não aconteceu. Os mesmos que saíram para guerrear foram os mesmos que voltaram, derrotaram os inimigos e voltaram todos. Então, sim, nós podemos ir para a guerra e não vamos nos conformar em perder. Uma ressalva, nem sempre, mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode ir com esse sentimento de que já vai perder. Nós temos que ir com entendimento, nem com sentimento, com a certeza de que todos vão e que todos voltam, que os nossos inimigos vão ser derrotados. Eu estou falando de guerra espiritual. Então, que você continue batalhando as suas batalhas, continue guerreando as suas guerras. E mesmo se você está confuso, né, não sabe que guerra você está lutando, só preste atenção, leia a palavra, siga as orientações, porque o estrategista da guerra é o Senhor, o general dos exércitos. É Ele que vai fazer o planejamento, é Ele que vai nos dizer quando sair, quando entrar, como fazer, como que a gente vai operar. E nós lutamos as batalhas, que é o corpo a corpo, que é o mano a mano, né? Mas se nós seguirmos a estratégia do Senhor, nós podemos sim entrar numa guerra, sem danos colaterais. Que nós possamos abdicar daquela cultura. Eu presto atenção muito em algo assim. Parece que todas as mães cristãs têm que ter um filho que uma hora vai entrar na droga, vai passar pelo processo e depois vai voltar para Jesus. Não precisa ser assim. Não precisa. Você pode ter o seu filho que nunca entrou na droga, que nunca bebeu, que ele pode sim ser criado num lar cristão e nunca experimentar o mundo. Parece que é prazeroso as pessoas, não, porque foi lá para o mundo e voltou, e eu guerriei, e eu lutei, eu orei, jejuei, Deus trouxe. Parece que as pessoas gostam de falar isso. O mais gostoso é falar que nunca teve que entrar nessas brigas, porque nunca teve que entrar nessas brigas de tirar do fundo do poço, porque brigamos antes de entrar no fundo do poço. Eu acho que é menos dolorida essa briga, essa guerra, essa batalha. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.